Há milênios, os homens observam as estrelas. Seja para se orientar, buscar o sentido da vida ou a origem do universo, os astros exercem um fascínio particular sobre a nossa espécie. Em noites silenciosas, encarar a vastidão do firmamento é como se olhássemos um espelho ancestral que reflete algo esquecido em nós. E entre tantos pontos luminosos que já guiaram os olhos e mentes humanas, existe uma constelação com um brilho especial, as Pleiades. Nenhuma constelação foi tão amplamente reconhecida quanto essa. Também catalogadas como Messier 45, são um aglomerado estelar muito brilhante, envolto por poeira cósmica, localizado na constelação de Touro. As 9 estrelas mais proeminentes receberam nomes derivados da mitologia grega: Pleione, Atlas, Alcione, Mérope, Electra, Seleno, Maia, Taígite e Astérope. As Pleiades têm uma importância significativa para diversas culturas. Devido à sua posição eclíptica, o aglomerado é visível na maior parte do globo. No hemisfério norte, seu aparecimento no céu oriental antes do amanhecer marca o início do outono, enquanto seu desaparecimento no oeste ao anoitecer sinaliza a chegada da primavera. No hemisfério sul, essa relação é invertida, com sua ascensão no horizonte anunciando o inverno. Essa previsibilidade sazonal tornou as Pleiades um marcador celeste fundamental para a agricultura e a navegação em civilizações antigas. Assim, do Japão à Grécia, do Saara aos Andes, elas aparecem em vários mitos, como irmãs, sementes, ancestrais ou mensageiras, ditando o tempo de plantar, caçar e celebrar a vida. A menção mais antiga conhecida sobre as Pleiades remonta aos primeiros registros astronômicos da tradição chinesa, associados à dinastia Shang, por volta de 2357 a.C., que mostra que esse aglomerado estelar já era observado e possuía importância simbólica. Na Alemanha, foi encontrada a representação visual mais antiga delas no Disco de Nebra, datado de cerca de 3.600 anos. Mas o aspecto mais intrigante da nossa relação com essa constelação não é diretamente um estudo astronômico. O que é assombroso de fato é o que está por trás das lendas envolvendo esses astros, sendo um mito universalmente recorrente na mitologia global. As 7 irmãs aparecem em vários povos nativos da América do Norte. São conhecidas como Kritika na mitologia védica da Índia e até mesmo como Subaru no Japão, onde são usadas como logotipo em uma famosa empresa de carros. A versão mais conhecida desses mitos é a grega, onde as Pleiades são as 7 belas filhas do titã Atlas e da ninfa oceânica Pleione. A narrativa descreve Pleione e suas filhas perseguidas incessantemente por Órion, o filho de Poseidon, como um caçador cego de desejo. Depois de 7 anos de perseguição, as irmãs exaustas apelam a Deus por proteção. Zeus então as imortaliza, colocando-as escondidas no céu, como um aglomerado de estrelas na constelação de Touro. Após a morte de Órion, Ártemis também o coloca no céu, onde a constelação de Órion, devido à rotação do planeta, permanece perpetuamente perseguindo as irmãs Pleiades. A ajuda de Zeus, no entanto, não foi sem consequências. Adepto da libertinagem divina, é sabido que Zeus constantemente perseguia e seduzia outras deusas. No mito de Europa, utiliza-se da forma de um touro para fazer isso, e essa é a ligação luxuriosa da localização da constelação, que é associada ao Aldebaran, o olho da constelação de Touro, que aponta diretamente para a constelação de Órion como se ele as protegesse, pois ele também as desejava. Outro mito particularmente semelhante é a parte da cultura e ritual de algumas tribos aborígenes australianas, que se referem à constelação como as 7 irmãs do Tempo do Sonho. Aqui, as Meia-Mei, ou o que chamamos de Pleiades, são 7 belas mulheres com corpos de gelo, que eram constantemente seguidas por um grupo de jovens caçadores chamados Berai Berai. Estes lhes ofertavam presentes, especialmente mel, na esperança de conquistá-las. As irmãs, apesar de apreciarem os presentes, sempre resistiam às investidas. A história conta que um ancestral do fogo chamado Uruna, também apaixonado, sequestrou 2 das irmãs. Mas o calor do seu corpo derreteu o gelo das Meia-Mei, diminuindo o brilho dessas 2. E a água que escorreu apagou seu fogo. A fim de mantê-las em seu poder a uma distância segura, ele as aprisionou no céu. As outras irmãs, para não se separarem, se juntaram a elas no céu, deixando os jovens caçadores Berai Berai desconsolados. Eles então deixaram-se morrer de tristeza e se transformaram em estrelas, formando o que hoje chamamos de Cinturão de Órion, onde continuam sua vigília próximos às Irmãs do Céu. Nessas tribos, esse mito está ligado a um ritual para a maioridade, que acontece durante o final do inverno,
quando as Pleiades aparecem no céu do leste da Austrália. Nesse momento, em que a geada cobre a terra, os jovens cobrem o corpo com a geada, que garante aos meninos coragem e força para caçar, e beleza e fertilidade às meninas. Esses mitos do tempo do sonho têm várias curiosidades interessantes sobre a Via Láctea, inclusive, mas abordarei isso em outro vídeo. E disse que se relacionam com a época em que os primeiros humanos chegaram à Austrália. São de base oral, passados de geração em geração. Essas duas histórias tão semelhantes, contadas na Grécia e na Austrália, ou seja, em lados opostos do planeta, possuem coincidências que nos levam a questões bem mais profundas. Olhando para essas duas versões, vemos que existem elementos específicos no mito. Ambos os mitos associam a constelação das Pleiades a um grupo de belas mulheres jovens, muitas vezes irmãs. Ambos identificam Órion como o polo masculino e caçador, que avança insistentemente sobre essas mulheres. Talvez seja apenas coincidência, mas se não for, sugere uma origem comum, e isso deve ser anterior ao contato europeu com a Austrália, que aconteceu em 1788. Se esse for o caso, a última vez que esses dois povos tiveram um passado comum teria sido há pelo menos 70 mil anos atrás. O grande mistério desses mitos é que eles são referidos como 7 irmãs, mas a olho nu só é possível ver 6 estrelas. Então como perdemos uma estrela? E por que apenas 6 são visíveis a olho nu? Essas perguntas não são exclusivas do nosso tempo. No século III a.C., o poeta grego chamado Arato de Solos nomeia as 7 irmãs, mas relata que apenas 6 são visíveis aos olhos. E isto não é exclusividade da mitologia grega e australiana. Várias culturas em todo o mundo consideram o aglomerado como tendo 7 estrelas, mas reconhecem que apenas 6 são visíveis, dando origem a inúmeras histórias para explicar por que a 7ª é invisível. Essas histórias da Pleiade perdida são encontradas na Europa, África, Ásia, Austrália e América do Norte. Na versão grega da história, a irmã Mérope se apaixona por um mortal e sua vergonha faz com que ela se esconda. Nas versões australianas, uma ou duas irmãs, ao serem raptadas pelo elemental do fogo, perdem seu brilho, restando apenas 6 ou 5 visíveis, dependendo da versão. Na América do Norte, o povo Onondaga, conhecido como Povo das Colinas, diz que uma das estrelas cantou enquanto subia ao céu e por isso perdeu sua energia e desapareceu de vista. No Islã, é dito que a 7ª estrela caiu na terra e se tornou a Grande Mesquita. Olhando para todas essas histórias, temos a conclusão inescapável de que em algum momento haviam 7 estrelas visíveis nas Pleiades e uma desapareceu. É algo relatado por diversas culturas. Essas estrelas foram vistas a olho nu e vistas desaparecendo, o que levaria ao desenvolvimento desses mitos sobre a Pleiade perdida. Isso é o testemunho combinado de numerosas sociedades, abrangendo continentes e milênios sobre essa 7ª estrela que posteriormente escureceu. A questão é, existe alguma evidência desse desvanecimento fora dos mitos? As estrelas mais brilhantes das Pleiades são o que os astrônomos chamam de estrelas B, e estas são as estrelas que são conhecidas por terem um brilho variável, mudando ao longo de centenas de milhares de anos. Contudo, é muito improvável que essas mudanças sejam notáveis a olho nu, ainda que num lapso de 100 mil anos. Mas as estrelas têm movimento, e o movimento podemos mapear com precisão usando a tecnologia astronômica. Através da sonda espacial Gaia, podemos mapear onde as estrelas estavam há 100 mil anos atrás e compará-las com onde estão hoje. Olhando atentamente para a estrela chamada Pleione, a esposa de Atlas, podemos ver, quando comparada com a posição de Atlas, que ela se moveu nos últimos 100 mil anos. Vê-se que ela era visível como uma estrela separada, ou seja, existem evidências suficientes para sugerir que há 100 mil anos as Pleiades eram vistas a olho nu como estrelas separadas. Dessa forma, vemos que Pleione é a evidência de que precisamos para dizer que essas estrelas só deixaram de ser 7 e se tornaram 6 entre 100 mil e 70 mil anos atrás. Teoricamente, os antepassados dos primeiros povos australianos deixaram a África entre 100 mil e 70 mil anos atrás, e em termos de DNA estão relacionados com os humanos que depois vieram a povoar a Eurásia. Estes foram os que se tornariam os primeiros ancestrais dos povos australianos a chegar na Austrália, há cerca de 50 mil anos atrás. Após isso, esses povos se tornaram uma linha cultural contínua e ininterrupta, com poucas interações com outras culturas até 1788. Assim, o grupo de pessoas que se dividiram e se dispersaram para a Austrália e aqueles que eventualmente iriam para a Europa
estiveram juntos pela última vez há cerca de pelo menos 70 mil anos. Um pouco mais do que isso, na verdade. Isso significa que a história do caçador e das belas donzelas pode ter a mesma fonte, onde eles identificam um grupo representado por Orion que está tentando apanhar o grupo que representa as Pleiades. Ainda temos várias culturas chamando o aglomerado de estrelas de 7 irmãs, embora apenas 6 sejam visíveis. Depois, temos histórias para explicar o porquê apenas a 7ª é invisível, e acima de tudo, ainda existe a constatação de que as 7 estrelas eram visíveis há cerca de 100 mil anos atrás. Não há dúvidas de que a história de Orion e das Pleiades, contada hoje a partir da mitologia grega, tem milhares de anos de construção, assim como as histórias sobre as Mea-Mei no Templo do Sonho dos aborígenes australianos. Num tempo em que todos olharam para as estrelas em busca de direção e de sentido, do mistério da vida nasceram os mitos. Hoje, talvez, o verdadeiro mistério sejamos nós, e quem nos contempla, na verdade, são as estrelas. E os mitos que criamos para explicar a vida falam, acima de tudo, sobre nós mesmos.